a coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário São Camilo. Bom dia, Gláucia, seja bem-vinda. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigada. Gláucia, o assunto Setembro Amarelo e a pandemia, né, da Covid-19, como está afetando a saúde mental das pessoas. Pessoas de todos os níveis sociais, faixas etárias, todo mundo afetado pela pandemia, né, Gláucia? Com certeza, né, Alexandre? Mudou muito a rotina de todo mundo, mudou muito o que a gente imaginava da vida, né? Então, todo mundo teve que se deparar aí com situações muito diferentes, tanto no que diz respeito à questão da saúde, da doença, quanto às questões de rotina do dia a dia, né? Então, a saúde mental passou a ficar muito em evidência nesse momento, né? E é engraçado, né, Gláucia? Eu entrevistando um companheiro seu de profissão, um psicólogo, dias atrás, ao longo da pandemia, e ele disse assim: nós temos uma questão que é uma chavinha, que muito provavelmente muitos ligaram de alerta, da angústia, da ansiedade durante a pandemia, e muito provavelmente ao longo desse processo já de despressurização, deve desligar a chavinha e voltar à vida normal. Entretanto, muitos terão feridas abertas e mal curadas dessa pandemia, inclusive prioritariamente na questão psicológica, né, Glaucia? Com toda certeza. Uma coisa que se a gente que pode chamar de positiva, eu entendo que a pandemia, ela fez com que a gente começasse a prestar um pouco mais de atenção na questão da saúde mental também, né? Porque normalmente a gente presta muita atenção na questão da saúde física, do corpo, mas a saúde mental a gente acaba deixando um pouquinho de lado. E com a pandemia acontecendo, a gente teve que se recolher um pouco, né? Nas nossas casas, no nosso dia a dia, até se recolher em termos de pensar mesmo na vida, no que a gente escolhe para as nossas coisas diárias. Isso fez com que também nos chamasse mais atenção a questão da saúde mental. Então, eu acho que esse pode ser um lado positivo, a gente aprender a cuidar um pouco mais também daquilo que diz respeito à nossa saúde mental e entender como isso também é importante. Por outro lado, com toda certeza, a pandemia ela vai deixar muitas marcas. E a marca na saúde mental ela vai ser... Opa, travou? Vamos ver se já vai voltar a Gláucia aqui para a nossa conversa sobre as consequências, né, mentais nesse processo de pandemia. Voltou? Gláucia? Oi? Oi, cortou o áudio, a gente teve uma interrupção da transmissão. Podemos voltar? Claro. Então, eu estava dizendo que a pandemia ela fez com que a gente voltasse um pouco, né, para o interior e olhasse também para a nossa saúde mental e pudesse avaliar como é que nós estamos e der também uma importância maior à nossa saúde mental. E só que, como a gente está tendo muitas perdas, e aí são perdas desde profissionais, financeiras, até entes queridos, né? Todas essas perdas, com toda certeza, vão deixar muitas marcas. E a gente vai precisar aprender e a cuidar, sim, da nossa saúde mental para poder fechar essas feridas de uma forma bem positiva, né? Agora, Gláucia, uns mais fortes que outros, outros mais frágeis, suscetíveis, vulneráveis, enfim. E aí, em relacionamentos mais próximos, que acabaram acontecendo de uma forma ou de outra, mas se aproximaram, como marido e esposa, como os filhos na relação com os pais, na tarefa diária ali da aula remota, enfim, os mais idosos e o medo do contágio. Não é permitido, eu quero crer, subestimar ou desprezar qualquer sintoma dessa ferida psicológica aberta, né, Glaucio? Não sei se eu estou sendo claro, mas eu quero dizer o seguinte: eu não posso, da minha posição de mais forte, subestimar o que acontece com quem é mais frágil diante dessa situação, não é? Eu nem sei, Alexandre, se a gente conseguiria dividir em forte ou frágil, né? Eu diria que a gente tem formas diferentes de lidar com sentimentos, né? Algumas pessoas expressam mais, e o expressar é muito bom, porque é uma forma também da gente não formar uma ferida muito grande, a gente vai resolvendo conforme as coisas vão aparecendo. Outros vão guardando mais, e essa ferida vai ficando muito maior. As pessoas que estão emocionalmente se sentindo mais equilibradas, mais tranquilas,
com toda certeza elas precisam ajudar aquelas que estão tendo mais dificuldade, quer seja com um apoio emocional, né, estando junto nesse momento, quer seja percebendo que os sintomas eles estão talvez de uma forma mais difícil de controlar e indicando, levando, encaminhando a um profissional de saúde mental. Né? É muito importante que a gente consiga olhar para a gente, mas olhar também para as pessoas que estão à nossa volta e conseguir fazer essa identificação. Essa angústia, essa ansiedade, um provável quadro depressivo também merecem essa atenção diferenciada. É por isso que nós estamos nesse Setembro Amarelo tratando disso tão abertamente, né, Glaucia? A depressão, a gente sabe que é uma doença, ela ainda vem sendo muito negligenciada, né? É muito importante o tratamento da depressão, mas não é só a depressão, né? É importante a gente olhar para todo e qualquer sintoma. Então, alguém que está sofrendo muito, que tem um sofrimento psíquico muito forte, né? A gente precisa dar apoio, a gente precisa, independente de ser uma depressão ou não, está passando nesse momento por uma vulnerabilidade financeira muito grande, às vezes não é uma depressão, mas é uma preocupação, uma tristeza, é um sofrimento tal, ele é tão forte que ele nos impede de ver alguma saída, né? E às vezes a gente acaba cometendo um ato que pode ser um ato definitivo para um problema que, se a gente tivesse um apoio, se a gente tivesse um auxílio, a gente poderia transformar esse problema que hoje é tão grande em algo que pode ser solucionado. Então, o apoio, né, o encaminhamento, ele é sempre muito importante, de toda a rede, que seja familiar, social, né, de amigos. Então, esse auxílio de quem está próximo, ele é fundamental nessa hora. Agora, tem alguns dados aqui que me chamaram a atenção no release enviado pela sua assessoria, Glaucia. No Brasil, 51% dos casos de suicídio acontecem dentro de casa e se encontram na faixa etária entre 20 e 49 anos. Esse é o primeiro dado bastante importante e alarmante. Segundo dado, estima-se que apenas 1 em cada 3 casos de tentativa de suicídio chegue aos serviços de saúde. É um tabu, a discussão sobre o tema ela é indigesta para muitos. A gente precisa romper essas barreiras e paradigmas para tentar melhorar esses índices, hein, Glaucia? Com toda certeza, Alexandre. Esse é um problema muito grande, acontece dentro de casa, existe uma subnotificação muito grande. Então, isso não só no Brasil, mas no mundo de forma geral, a gente não tem os dados concretos, de fato, quantos de suicídio a gente tem no mundo, no Brasil, principalmente, né? A gente sabe que acontece mais em países de baixa renda, mas também acontece em alta renda, né? Mas a gente não tem esses números. Falar sobre isso de uma forma responsável, sempre procurando alertar para os sintomas e trazer as pessoas, né, para esse apoio, para esse auxílio, com toda certeza a gente consegue diminuir esses índices, porque esse tratamento, esse cuidado, ele é importante. E a gente tem, sim, um tabu no que diz respeito tanto à questão do suicídio, como à saúde mental de forma geral, né? E por isso que eu digo que talvez agora na pandemia a gente consiga reconhecer também a importância da saúde mental e ter mais disposição, disponibilidade mesmo para cuidar disso, vendo o quanto isso é importante. Né? Então, esses dados são alarmantes, principalmente porque a gente fala de um público jovem, né? Uhum. E que acontece dentro de casa, traz muito sofrimento para a família toda, e a gente sabe também que a pessoa que tenta uma vez o suicídio, às vezes a gente escuta dizer, né, como um mito, não, mas já tentou uma vez, já resolveu, nunca mais vai tentar. Isso também não é verdade. Normalmente quem tenta o suicídio tem 100 vezes de risco maior para tentar uma nova tentativa, ou até para conseguir, né, cometer o suicídio, do que aquele que nunca cometeu. Então, quando acontece isso na família ou com alguém que a gente conhece, é muito importante o cuidado, o tratamento, o acompanhamento com um profissional de saúde mental, para que a gente possa, de fato, diminuir consideravelmente todos esses índices. Glaucia, além do aumento expressivo do consumo de álcool e drogas ao longo da pandemia, trazendo, entre outros problemas, a violência doméstica, não simplesmente na relação homem-mulher, mas também relacionada às crianças. Mais uma ferida que se abre em função desse momento que vivemos, né?
Com toda certeza. É um momento em que a gente, dentro de casa, né, fazendo muitas coisas dentro de casa, talvez as pessoas não saibam muito bem como lidar com os incômodos, com as raivas, enfim, e a violência aumentou bastante, e a gente precisa tomar muita atenção e muito cuidado também com todos esses números. Agora, tem uma questão, Gláucia, que é importante a gente tentar também abordar. A pessoa que hoje já percebe que está num processo depressivo, ou quem percebe que o companheiro ou a companheira está nesse processo depressivo, tem uma barreira a ser rompida que é da vergonha, né? A pessoa tem uma barreira gigantesca a vencer, por exemplo, de um remédio que tem que tomar, de um tratamento que tem que fazer. Por que tem tanta dificuldade de assumir essa situação? Porque a pessoa, a primeira barreira é ela mesma, Gláucia. Em determinado momento da história, né, a gente teve o reconhecimento da questão da saúde mental como loucura, né, como se a gente não desse conta de controlar alguma coisa, que a gente deveria ter esse domínio, e o que não é verdade. A saúde mental, ela é tão propícia com acometimentos como qualquer outra coisa da saúde física, e esse cuidado, ele é muito importante. Então, nesse sentido que eu acho que se é que a gente pode tirar alguma coisa positiva disso tudo, que fez com que pelo menos as pessoas pudessem olhar para o que elas estão vivendo do ponto de vista emocional. Então, a gente tem recebido, sim, muito mais pessoas buscando auxílio psicológico, auxílio psiquiátrico e dizendo, olha, eu estou me sentindo muito depressiva, estou muito deprimida, estou triste com isso ou com aquilo, e relatando todas as situações, né? Então, as pessoas começaram a ter mais essa ideia de que a questão do psiquismo, da saúde mental, ela é passível de um sofrimento que pode ser cuidado, e esse cuidado com um psicólogo, ele não é, porque às vezes quando a gente vai ao médico, por exemplo, o médico diz assim, não, isso pode ser psicológico, né, estresse pode ser psicológico. O psicológico, ele tomou um mito de que não existe, e não é isso, ele existe, é tão importante quanto precisa ser tratado para que seja, de fato, resolvido. Então, só que a instância de tratamento, ela é uma outra, né? Ela não é necessariamente com medicamento, pode ser, no caso da depressão, muitas vezes é preciso mesmo o medicamento, mas pode não ser, pode ser um outro tipo de tratamento que vai levar a com toda certeza, uma qualidade de vida muito melhor. Então, se é que a gente pode dizer alguma coisa, né, de positivo, como eu falei, é isso, o que a gente tem percebido é que as pessoas têm tido mais coragem, elas têm se sentido mais à vontade para esse olhar para a saúde mental e para essa busca. Né? Isso é muito importante, não só agora na pandemia, a gente espera que isso se estenda, porque o que a gente tem se preocupado muito, Alexandre, agora na pandemia, é com as questões do luto, né? Como a gente tem agora esse luto em que ele tem um novo formato, né? Os rituais estão diferentes, a gente não pode mais fazer o velório como era, não se tem mais os rituais de crença como a gente acreditava. A nossa preocupação é como as pessoas vão conseguir superar e elaborar todos esses processos de luto. Isso pode ser que lá na frente, é até o que tem se falado de uma quarta onda na saúde mental ligada à pandemia, pode ser que isso lá na frente dificulte mesmo e traga mais processos depressivos e maiores problemas com a saúde mental. Então, as pessoas vão precisar reconhecer, ou em si mesma, ou reconhecer naquele que é muito próximo, para buscar ajuda sempre que for necessário, porque tem tratamento, tem uma forma da gente conseguir resolver também essas questões, e isso é muito importante para a qualidade de vida de todo mundo. Né? Bom, e a Gláucia elencou alguns pontos, fatores que servem de alerta e merecem atenção, e eu faço questão de destacá-los. A irritação ou a agitação excessiva da criança ou adolescente, o sentimento de tristeza, baixa autoestima e impotência, tentativas prévias de suicídio, relatos de violência psicológica, como humilhação, agressões verbais, física, sexual ou negligência, problemas de saúde mental da criança, do adolescente e ou de seus familiares, especialmente a depressão e a ansiedade, uso de álcool e outras drogas, histórico familiar de suicídio, ambiente familiar hostil, falta de suporte social e sentimentos de isolamento social,
sofrimento e inquietação sobre a própria sexualidade, interesse por conteúdos de comportamento suicida ou autolesão em redes sociais virtuais, isolamento afetivo e sentimento de solidão, sentimento de desamparo e de desesperança, autodesvalorização, uma crise existencial. São fatores que merecem todo o cuidado de você que convive com a pessoa que apresenta alguns desses sintomas ou fatores de alerta, para que você abra os olhos e possa fazer o melhor, inclusive por quem está aí sob os seus cuidados, para quem vive e convive contigo. Gláucia Guerra Benucci, coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário São Camilo, conversou com a Jovem Pan. Gláucia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, Gláucia. 10 horas e 57 minutos.